Dr. Joel Leonardo, continua de pedra e cal e não move nenhum passo. No passado dia 7 de junho, noticiou o portal online Isto é Notícia que o juiz pagou por uma unidade de detergente para limpeza do chão o valor de 165 mil kwanzas. Foi este valor. De acordo com o portal, a equipa de perícia da PGR, que investiga as acusações que pesam sobre o juiz conselheiro, identificou pagamentos de produtos de limpeza a uma empresa prestadora de serviços a preços estratosféricos. Estivemos a citar este artigo publicado pelo Isto é Notícia. É disto que está a acontecer em órgãos centrais, principalmente nos tribunais, e a falta de decisão de quem devia decidir, que queremos nos debruçar na edição de hoje do nosso programa. Antes, daremos um salto à África do Sul, onde Cyril Ramaphosa foi reeleito para um segundo mandato. O processo de eleição do presidente da África do Sul, do qual se têm referido certos experts, inspirou o modelo angolano. Mas, quando analisado em profundidade, nota-se claramente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sobre este assunto, ouviremos o engenheiro José Gama, angolano, residente em Pretória. De Portugal, contamos com o Dr. Rui Verde, a propósito do mais recente artigo que publicou com o título Corrupção, o combate que os angolanos têm de ver. Na sequência do lançamento do novo plano estratégico de combate à corrupção, anunciado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida. Como sugere o título do referido artigo, o combate que os angolanos têm de ver vinca uma posição. Desta vez, que não seja apenas para inglês ver. Escreve o articulista que conta como surgiu esta expressão que se tornou tão vulgar em Angola e pelo mundo afora. Tudo isto é para ouvir no Falar Direto, lá para as 11 horas. Aqui nos estúdios contamos com a presença do Dr. César Conceição, é politólogo, a quem cumprimentamos. Dr. César, muito bom dia. Muito bom dia. E bem-vindo aos nossos estúdios. Muito bom dia, obrigado pelo convite formulado. Vamos então falar de todos estes assuntos e analisar, enfim, sobre o que se vive aqui e, eventualmente, o que há de diferente que está a acontecer, o que aconteceu, aliás, na África do Sul ontem com a eleição do presidente Cyril Ramaphosa. Os angolanos muitas vezes se inspiram, dizem, aliás, que o modelo angolano, o nosso modelo de democracia, a nossa Constituição, é inspirada no modelo sul-africano, coisa que, pelo que se pode ver, não tem nada a ver com o modelo sul-africano. Realmente que era muito natural que a Angola inspirasse no modelo político sul-africano, uma vez que estamos a referir a dois países que fazem parte da mesma região, não é? E que na sua plenitude enfrentaram processos políticos ou de luta de libertação bastante semelhantes. É natural que os bons exemplos, não é, sejam passados, e seria bastante natural também que a Angola pudesse seguir bem padronizado este exemplo de modelo político sul-africano. Mas também conseguimos precisar que, em função da própria volatilidade do contexto político, não é, das nações, até porque se trata de duas nações diferentes, é natural que estes processos não sejam completamente, não é, homogéneos. Isso é muito normal em política, não é, visando a própria estratificação daquilo que é o contexto político a nível nacional de cada um desses dois estados.
Então vamos querer sempre que seja bom ou positivo neste contexto, Angola, não é? Poder seguir os melhores exemplos de modelos políticos. Isso é sempre muito bom e visa sempre satisfazer aquilo que são as pretensões, não é, dos cidadãos que fazem parte desta referida sociedade. Porque se a África do Sul vem a ser um modelo político, né, no âmbito da sua execução política a nível nacional, e os países, no caso como Angola, tentando buscar um modelo semelhante, a ideia é com que nós também conseguimos lograr os mesmos feitos positivos naquilo que a política a nível nacional, baseado-se nos exemplos de países que têm tentado estabelecer uma política bastante eficaz. Mas nós temos aqui um sinal. A África, sobretudo, deve-se começar a pautar por um modelo caracteristicamente africano, aquilo que vai de encontro às expectativas dos africanos. Pois, mas sem pretender homogeneizar as coisas, não é? Há valores que são mais ou menos universais presentes nas democracias, sejam elas ocidentais ou aquelas que possam ser instituídas aqui ao nível da nossa praça. Algumas vezes é muito difícil encontrar estes valores universais presentes nas democracias africanas, ou facilmente são muito voláteis também. Eles tanto se instituem por algum tempo, como facilmente podem ser apagados de uma outra maneira, não é? Este tem sido um dos problemas com os quais os africanos se deparam, e no caso concreto de Angola, que nós começamos bem, com as devidas aspas, em 1991-92, há um processo de transição que, entretanto, fica ferido por causa do regresso de Angola à guerra, entenda-se, mas depois já não conseguimos voltar a colocar instituições a funcionar ao serviço da sociedade, com equilíbrios que se impunham fazer e etc, etc. Infelizmente, o continente africano vai tendo deste tipo de problemas de retrocessos. Há uma tendência para as pessoas se sentirem tentadas a marcarem passos atrás. É isto que infelizmente acontece na nossa realidade. Mas, doutor, vamos voltar a si. Eu gostava antes de chamar o José Gama, porque temos muito para falar sobre aquilo que efetivamente aconteceu na África do Sul ontem, 14 dias depois. José Gama, não sei se me está a ouvir, deve estar na linha, suponho que esteja. 14 dias depois, tanto o processo sul-africano quase concluído com a eleição de Cyril Ramaphosa, um processo, portanto, de eleição que não tem nada a ver com aquilo que se passa aqui em Angola, apesar das referências que são feitas algumas vezes em que o nosso modelo se inspirou no sul-africano. Bom dia, José Gama, bem-vindo à nossa emissão. Bom dia a todos os que estão no estúdio e também aos ouvintes da Despertar, na qual aproveitamos para desejar um bom sábado. Pois, quer dizer, terminou, portanto, 14 dias depois, a Constituição sul-africana foi cumprida, não é? E Cyril Ramaphosa acabou por ser eleito, apesar de tudo, com alguma incerteza vivida no decurso das horas em que ele, e também dos dias em que ele foi candidato, apenas candidato, primeiro deputado, depois candidato. Está respeitada a Constituição. O nosso processo, o processo angolano, não tem nada de parecido com aquilo que se passa na África do Sul, certo? Não tem. São processos totalmente diferentes. Angola tem um sistema presidencialista, a África do Sul tem um parlamentarista. A eleição do presidente da África do Sul é indireta e é feita pelo Parlamento. O de Angola, o presidente é eleito pelo voto popular, ou seja, o partido que tenha a maior percentagem de voto,
o seu presidente ou cabeça de lista torna-se presidente. Da África do Sul é diferente. Os partidos concorrem às eleições gerais e o partido vencedor indica o seu candidato a presidente e o presidente, como dizíamos, é eleito para o Parlamento, para um mandato de 5 anos renováveis, por mais um mandato. E a diferença que há, essencial, é que o presidente da África do Sul é um prestador de contas. Ele está regularmente no Parlamento a responder pelos seus atos. Como é o Parlamento que o elegeu, então é no Parlamento onde ele deve prestar contas e qualquer coisa, ele pode ser destituído por via de uma moção de censura pelos deputados e o seu partido pode indicar um outro sem que haja instabilidade política. O presidente pode também, ele é que nomeia os ministros, os vice-ministros, nomeia também os comandantes das forças de segurança e forças armadas, e também é ele que nomeia o seu vice, indica o seu vice-presidente. Nós tivemos aqui as eleições. Ontem foi a votação no período da manhã do presidente da presidente do Parlamento, e nos termos de um acordo que o ANC fez com os outros partidos, temos aqui uma vice-presidente que é do partido Aliança Democrática, que é o maior partido da oposição. E no período da tarde, já mesmo lá para a noite, houve a votação do Ciro Ramaphosa e houve também a concorrência do Júlio Malema, do IFF, mas o Júlio Malema teve um voto, teve resultados insignificantes. Então, o Ramaphosa está eleito para mais 5 anos e pela semana ele deve tomar posse e deve também já preparar o seu governo, que é um governo de unidade e reconciliação nacional, que vai incluir várias sensibilidades. É um governo que pela primeira vez vai se juntar ao DA, embora que a experiência de um governo de reconciliação nacional da África do Sul já vem desde 94 e foram eles na altura também, o presidente Mandela, lembro-me que sugeriu ao presidente dos Santos também a usar a mesma fórmula e a Angola teve. E este governo em relação ao de 94 tem algumas diferenças, esse governo de reconciliação nacional. O de 94 eram apenas os partidos que participaram nas eleições. Neste, o ANC se propõe a convidar todos, mesmo aqueles que só elegeram um deputado, vão poder fazer parte deste governo. Eles fizeram aí um acordo. O ANC, por exemplo, tinha uma política de que nos altos cargos da administração de Estado eram apenas nomeados membros do ANC. Com este acordo, ele pôs de parte essa política e, doravante, vão passar a nomear também diretores, etc. Pessoas que não fazem parte do ANC, pessoas que não têm nada a ver com a política, porque entende-se que com esse novo formato, vai-se dar lugar à meritocracia e não o partidarismo. Então, próximas semanas teremos aqui um governo de reconciliação nacional e também foi uma aliança ou coligação necessária porque os mercados assim estavam a exigir que o ANC se juntasse ao maior partido da oposição, porque a África do Sul, tudo o que acontece, joga muito com os mercados. É um país que precisa de investimento estrangeiro e o estrangeiro não vai investir num sítio onde há instabilidade. Então, o DA é um partido liberal, da direita, tem políticas muito atrativas. Em relação ao ANC, as suas políticas são mais para um mercado livre, políticas também de privatizar algumas instituições. O ANC e os outros, como o Malema e o Zuma, são pela nacionalização, embora que a diferença está em que o ANC não vê necessidade urgente de nacionalizar as instituições. Estamos a falar de instituições como o Banco Federal da África do Sul, que é composto por aí cerca de 200 acionistas, é um modelo que já vem há mais de 100 anos
e o ANC e o Júlio Malema defendem a nacionalização, mas o ANC defende que não deve ser agora, porque senão pode afetar mexer com a economia. O DA, que é pela privatização, então, nesse modelo, conforme está, está bom. Então, vamos ter aqui um governo que eles próprios estão a dizer que, como o ANC teve 40%, 40 e 60% do eleitorado votou na oposição, então há necessidade de se ter um governo em que todos aqueles que votaram possam se rever nele. Olha, muito interessante a descrição que está a fazer. Esta já disse implicitamente que a presença do DA neste governo era fundamental para assegurar estabilidade aos mercados, mas há também a contestação por parte dos partidos da mesma família política do ANC. Estou a falar, nomeadamente, aqueles que. É o caso do partido do Jacob Zuma, né, que tem grande expressão no Kiziano, como dizem ali na África do Sul, no KwaZulu-Natal, e também da EFF do Malema, contestaram o facto do ANC se ter aliado, se ter associado, portanto, augurando que isto é um retrocesso ao governo, ante a predominância, a dominância do governo branco sul-africano. Há este inconveniente. Até que ponto estes dois partidos, nomeadamente de Júlio Malema e de Jacob Zuma, podem representar o lado da instabilidade na África do Sul? Bom, o ANC, como teve 40%, precisava de 11% para eleger o presidente. O Júlio Malema teve 8%, o MK do Jacob Zuma 14%, e eles têm um número que, se juntado, daria para o ANC formar governo. Só que, se o ANC ficasse preso a estes dois, iria produzir um governo que não daria confiança aos investidores. Seria um governo de instabilidade. De instabilidade por quê? Porque o partido do Zuma, o Zuma diz nos seus pronunciamentos que queria salvar o ANC. Quer dizer que ele ainda se sente parte do ANC e o seu problema, e ele não esconde, é o Cyril Ramaphosa. O IFF também é anti-Ramaphosa e ele é a favor do vice-presidente da África do Sul. Se esses partidos se juntassem com o ANC, mais à frente, daqui a um ano, eles poderiam depois se juntar, mobilizar apoios internos, até mesmo na bancada do ANC, e avançar com uma moção de censura para destituir o Ramaphosa e entrar o vice-presidente da África do Sul, que é a preferência do Júlio Malema. O Zuma tem dito que aceita negociar com o ANC, mas sem o Ramaphosa. Então, aqui teríamos uma coligação de uma ligação que tem um pacote de derrubar o Cyril Ramaphosa, de destabilizar o ANC e trazer de volta aquele grupo de Zuma que levou o país à bancarrota. Então o ANC teve que fazer uma aliança com o DA. O DA e o Júlio Malema e o MK, sobretudo o Malema, diz que não faz parte desse governo de coligação sem o DA. Mas também assim está saudável, porque o investidor desaprecia o discurso radical de Júlio Malema. Júlio Malema é pela expropriação das terras, é pelo confisco das fazendas, a semelhança do que aconteceu no Zimbábue, e ele no governo, com estas políticas que ele tem, iria afastar o investidor, porque a África do Sul tem aqui 33% da população no desemprego, 60% é juventude que também está no desemprego. A África do Sul precisa de investidores, precisa de dinheiro, precisa de criar mais postos de emprego. Basta só ver que só no primeiro contacto entre o DA e o ANC, o rand desvalorizou-se cerca de 1,7%. Agora, eles formando um governo de coligação, vamos ter aqui os mercados ainda a reagirem de forma positiva. Não vamos ter aqui empresários a tirarem os seus dinheiros para desinvestirem. E então, o ANC, com ou sem o IFF de Júlio Malema, o MK do Zuma, nada isso lhes vai afetar
porque ele tem aqui tem a garantias do DA. Portanto, o que eles estão a fazer aqui, o Malema e o Zuma, é apenas mesmo só estar a gritar no tambor vazio. Nada vai alterar. E assim, conforme está, penso que está uma aliança mais que perfeita. Mas também o DA, o facto de fazer parte deste governo de coligação, nada lhe vai impedir de ou ferir o seu papel de oposição, porque o que o DA quer, na verdade, é mais o Parlamento. Vai querer presidências das comissões, ele quer uma aliança, mas para ele poder fiscalizar melhor o ANC. Eles já conseguiram fazer um acordo, ele impôs certas políticas, o ANC tinha aquela política de só nomear pessoas que são do ANC, só que com esse acordo o DA conseguiu impor que o ANC colocasse isto de parte, o ANC aceitou muitos pontos deles, então só uma questão que aí que os divide, que é a questão da política externa quanto ao poder, à questão da Palestina, porque este governo do ANC, ele na política externa ainda baseia-se muito nas alianças que o ANC tinha no tempo Na luta do apartheid. O Pois. ANC ele faz da causa da Palestina como sua causa, olha para o Israel como se fosse um pequeno apartheid, são abertamente anti-apartheid, tanto mais que na África do Sul, Israel tem uma embaixada mais pequenina, a principal embaixada daqui da região de Israel fica em Angola. Então, já o DA nesta questão não olha para a Palestina conforme o ANC encara. Então, são pontos que eles podem, sim senhora, conviver, não é algo que vai lhes afetar assim fortemente, é só o ANC, quando forem criar governo, formar o governo, não dar a pasta dos negócios estrangeiros ao DA. Mas também vale lembrar que, a nível dos governos municipais nas autarquias, estes partidos todos já andam a fazer coligações. Uhum. O DA governa o Joanesburgo, Pretória, num formato de coligação com o IFF de Malema e outros. Há muitas coligações nos municípios em que eles todos também estão ali juntos. Agora, nessas negociações, ela foi de caráter nacional e há também as negociações de caráter provincial. No KwaZulu-Natal, o partido do Zuma ganhou, então ele, como vencedor, ele é que terá de indicar a pessoa que vai ser o governador desta província. Então, neste caso também, ele é que vai liderar as negociações entre eles. E ontem também aconteceu algo interessante, que é o Zuma não tomou posse. O grupo dele, aliás, de deputados. O Zuma fez uma interpretação errada, achando que se ausentar do Parlamento, aquela tomada de posse dos outros não iria ter efeito, porque ele acha que houve irregularidades nas eleições e que não foram atendidas. O tribunal já reagiu, pediu-lhe para ele provar e apresentar as tais provas, as evidências de irregularidades. Ele não conseguiu, então não foi ao Parlamento, mas a questão é que, sem ele no Parlamento, mais à frente, eles ainda Mas eles podem tomar podem tomar posse. posse, pois. Pois, Gama, Sim. eu já começo entrar em crise de tempo. De todo modo, aqui há alguns aspectos sobre os quais gostava de colher a tua opinião. Eu ouvi ontem o discurso do Cyril Ramaphosa e fiquei com a impressão de que ele faz uma declaração de um novo compromisso com todos os outros, quando disse, por exemplo, que ia tomar tempo para ler com atenção as mensagens que lhe foram dirigidas naquelas intervenções dos líderes ao nível do Parlamento. Ahm, o Cyril é contestado essencialmente pelo Jacob Zuma e pelo Malema, mas as contestações que são feitas, muitas delas, será que são irreconciliáveis? Por exemplo, não podíamos ver num futuro próximo o Jacob Zuma a juntar-se ao É Cyril assim, e acabar em definitivo com esta o, clivagem? o- Estou a... porque assim, o Zuma tem um problema em tribunal que já leva mais de 20 anos.
O Zuma, quando saiu da presidência, quando o partido convidou-lhe a renunciar, prometeram-lhe que iriam lhe cuidar politicamente. E ele interpretou que este cuidar Seria seria uma de pessoa, o o ANC impoluto, não é? As influenciar. imunidades. Pois, Imunidades, ele foi nesse interpretou. sentido. Pois, ele interpretou que o ANC iria influenciar o poder judicial para enterrar os seus processos judiciais. E isso não aconteceu. Então ele sente que foi traído, que ele aceitou renunciar, mas o ANC nada fez por ele. Ele está a enfrentar os processos de advogados, de tribunal, aliás, paga os advogados, o ANC não lhe ajuda. Então ele está ressentido. Então ele acha que o Ramaphosa o responsável por essa inação do partido. E então, desde então, ele tem estado a fustigar o Ramaphosa, criou esse partido, tem lançado mensagens a dizer que o pai do Ramaphosa era a polícia no tempo do apartheid e com isso o Ramaphosa era um informante, o Ramaphosa nunca esteve no exterior ou no exílio, então era um colaborador do apartheid. Então, estão numa situação que o Zuma entra para um quadro de infantilidade a fazer ataques ao outro e assim sem compostura. E isso creio que não vai mudar assim tão cedo, porque o Zuma já foi longe demais, já não vai haver mais aqui reconciliação entre eles. Agora, Malema não tem assim grandes problemas com o Ramaphosa, porque o que ele quer, na verdade, é poder, é estar num governo em que tenha pastas estratégicas, sobretudo pastas que dão dinheiro, conforme falamos assim, terra a terra, tipo a pasta das finanças, pastas da agricultura, pasta dos recursos minerais, que é para ele poder dar licença aos outros. Ele não quer ainda ser presidente. O que ele quer é estar no centro de decisões para empoderar o seu partido e para depois, daqui a 10, 15 anos, poder fazer uma boa campanha para chegarem ao poder. Portanto, aí está os pontos que divergem o Ramaphosa, o Malema e o Jacob Zuma. Está bem, olha, Gama, muito obrigado por esta intervenção. Não obstante, eu ainda não quero dispensar, apesar de estar comprometido às 11 horas, a partir das 11 horas com o Dr. Rui Verde. Há perguntas aqui incontornáveis. Por exemplo, notei também nas intervenções da oposição, e estou a falar mais propriamente do Julius Malema, um discurso com laivos de racismo ainda presente na África do Sul. É este o sentimento dos sul-africanos nos dias de hoje, quase 30, mais de 30 anos depois do governo de unidade nacional constituído pela primeira vez em 1994? Será que é uma percepção errada que tenho? Fala-se muito contra os brancos e este é um discurso que, em certa medida, há um ódio contra. É essa a percepção ou isto é apenas transmitido por este setor da política, nomeadamente com Júlio Malema à cabeça? Não está errado, e até não é porque o Malema é racista, mas ele, para colher a aceitação dos mais pobres, ele procura culpar os brancos pela situação da pobreza. Então, ele tem que adotar um discurso racista para ter, com características de racista, ou racismo para captar a atenção do eleitorado. Ele tem que usar o discurso de receber as terras dos brancos e dar aos negros, porque isso também cria, gera simpatia nos negros. E ele ataca muito a classe branca, procura apresentar aqui o DA como se fosse uma herança do regime do apartheid. Então, o DA também não aceita trabalhar com o Malema por causa deste discurso que ele tem. Aquilo, no fundo, é uma farsa que ele usa, vai buscar um culpado pela situação que o país vive e para ter a aceitação tanto da juventude, tanto daqueles mais velhos que estão atirados à pobreza. Então ele procura sempre dizer que a culpa disto e daquilo são os brancos, procura dizer que os brancos é que têm o monopólio da economia no país, que eles é que mandam. Ele, por exemplo, ataca às vezes também a própria memória do presidente Mandela, diz que o Mandela é um vendido, que quando saiu da prisão aliou-se a uma família, uma família muito rica da África do Sul. Então, o Malema procura usar isso para ter
uma certa Vantagens. simpatia, uma Vantagens certa. políticas. Exatamente. Está bem, Gama. Exatamente, exato. Mas no fundo ele pessoalmente não é que seja um racista, é só mesmo para uma estratégia política que ele usa. E os brancos desapreciam isso, né? Ok. Infelizmente é a situação, faz parte de um discurso. Ainda bem que percebe que é uma estratégia política para efetivamente angariar simpatizantes para uma causa Simpatizantes, exatamente. para uma causa enfim, por este meio colhe as suas simpatias. Muito bem, eu tenho aqui. Isso não difere muito aquela política do MPLA, né, de dizer, olha, de atribuir todas as culpas à UNITA e depois vem uma nova liderança no MPLA, atribui toda a culpa do setor econômico do país a Isabel dos Santos e aos Copelipas, né? Buscar sempre um elemento de culpa. Mais uma estratégia. Por acaso são partidos da mesma escola. É interessante. Olha, Yeah. desemprego, criminalidade, pobreza são os grandes desafios do próximo executivo. Não se desvendou muito sobre que pastas, e aliás os partidos tiveram cuidado de nem sempre expor o que é que pretendiam na composição do governo. Estou a falar do DA, neste caso o DA em português. Também não foi muito claro em dizer, impor como condição determinada pasta para fazer parte deste governo de unidade nacional. Mas, por aquilo que se percebe nas entrelinhas, nos bastidores, que pastas eventualmente serão atribuídas ao DA, neste caso, que fariam grande diferença, sobretudo na questão da gestão da coisa pública? Será que o ANC Bom, entregaria O DA, as finanças, por exemplo? não, o DA não está interessado nisso. O DA está interessado em fiscalizar, ter comissões parlamentares. A nível do governo, a pasta que ele provavelmente poderá querer é a educação. Ele, com a educação, vai tirar, vai fazer reformas educacionais, poderá lançar depois sistemas de bolsas de estudo e com isso o DA ter, daqui a mais de 5 anos, ter a juventude com eles. É isso que eles querem, que são os novos eleitores, né? A nova classe eleitoral. É isso que eles querem. Não querem finanças, não querem defesa, não querem nada. Para também não complicar o seu papel de oposição. O Malema é que estava mais interessado em pastas. Há um partido que é a Aliança Patriótica, que quer a pasta do Ministério do Interior para controlar a questão da imigração. Eles dizem que as pessoas votaram para eles e eles só entram para este governo se lhes derem esta pasta, e é um partido que usou muito discurso durante a campanha anti-imigrante. Então, o DA também quer passar a chamar para o Parlamento para ir responder os diretores de empresas, diretores, PCAs, não só ministros, mas querem também estes. Portanto, eles vão ser muito rigorosos na questão da monitorização deste governo que está a ser formado. E com o recado deixado pela Speaker ontem, no final, quando disse que desejava que o Presidente fizesse a composição do Executivo e que o Parlamento estava aí para fazer o seu papel, ou seja, de fiscalizar ah, portanto, o Executivo na missão de administrar a coisa pública. Muito interessante. Eu vou terminar com esta pergunta, Gama. Com este suscitar de reflexão, fiquei muito marcado com o sentido de Estado demonstrado pelos sul-africanos, que depressa perceberam que a expressão do voto, que melhor interpretaram a expressão do voto expresso pelos sul-africanos, não hesitaram e perceberam que, bom, o ANC, por exemplo, os dirigentes do ANC, perceberam, por exemplo, que era preciso partir para o diálogo e que não se podiam fechar em orgulhos e romperam com certos tabus. Foram eles que tomaram a iniciativa, foram eles, entre aspas, de contactar as demais forças políticas para que efetivamente se desbloqueasse este governo de unidade nacional. Em que medida acha que isto pode servir de lição para os outros países? Falo nomeadamente em Angola. Um governo de unidade nacional podia ser bem-vindo
embora a experiência passada tivesse deixado, de acordo com o que se diz, más lições, acha que seria este seria o caminho, por exemplo, de retirar maioria absoluta a um determinado partido com o tempo que o MPLA tem no poder aqui em Angola, e não só aqui em Angola, como nos outros países, noutras realidades aqui em África. E sobre isso estávamos aqui a falar um bocado com o nosso convidado, o Dr. César Conceição, presente aqui nos nossos estúdios. Estávamos a falar primeiro em off, depois ele entrou a explicar um bocadinho, creio que vai bater um bocadinho sobre este aspecto, apesar de realidades diferentes. É o caminho a seguir para a África, acabar com estas maiorias absolutas, o sentido de Estado dos dirigentes, das elites no poder, para que efetivamente os países andem e beneficiem os cidadãos? Bom, o primeiro passo para nós chegarmos até o ponto que o ANC fez ou chegou com essa maturidade aos sul-africanos está nas instituições. Há uma diferença entre a África do Sul e Angola. É que a Angola, o partido no poder controla a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, que é o órgão que legitima os resultados. Só com isso ele sequestra estas duas instituições e tem os resultados que quer. No caso da África do Sul, as instituições são independentes, são livres, por isso é que o ANC chegou até onde chegou, tendo 40% dos resultados. Agora, para Angola, o primeiro passo era despartidarizar essas instituições. O ANC, com estes 40%, torna-se menos arrogante. Ele tomou a iniciativa de aproximar-se aos outros, negociou com os outros, não num sentido de superioridade, e isto, o ANC está sempre a dizer que o povo sul-africano votou-lhes com 40% e a mensagem que lhes está a passar é que devem se unir e se juntar ao outro. Um governo de reconciliação nacional, trazendo todos para esse governo, para que toda a gente possa se rever nesta nova estrutura governamental. Este é o primeiro passo de maturidade que o ANC teve. O ANC deixou de pensar como partido ou movimento de libertação que pensa que ele é o dono do povo, que ele é o povo e que o povo também é ele. Tirou isso, pôs isso de parte também, embora já há muito tempo. Outra coisa também que aconteceu aqui muito importante é que as sondagens já diziam que o ANC teria por aí menos de 50%, embora sugeriam que teria ali 44, 45%, e tudo aquilo que as sondagens foram dizendo ou perspectivando é de facto o que aconteceu. Até o ANC teve muito menos, teve 40%, e isso ninguém contava. Outra questão também que houve aqui é a votação dos brancos. Quem votou no DA não foram só os brancos, mesmo os negros, mestiços, todos votaram no branco. Quer dizer que a forma do sul-africano pensar já é diferente. O sul-africano negro também já vota no próprio branco. O DA, por exemplo, o número de votos que o DA tem ou alcançou é superior ao número da população branca que o país tem. Quer dizer que não foram só os brancos que votaram no DA, foram também os próprios negros. E depois das 94 até os dias de hoje, ou 93, o jovem que nasceu naquele ano, hoje tem 30, já não olha o ANC como um partido que veio lhe salvar, pelo contrário, olha para alguém que pôs o país na bancarrota, alguém que faliu o país, não olha para os brancos como alguém que os maltratou, pelo contrário, o jovem não viveu isso, e muitos jovens hoje votaram no DA, que é um partido de brancos, porque o DA está a governar Cape Town e como bandeira essa autarquia de Cape Town, mostrando que ele sabe e tem experiência de governar. O ANC não consegue dizer ou dizer aos outros que não tem experiência de governar, porque há partidos que, mesmo que não estão no governo nacional ou na Assembleia, mas tem sempre uma autarquia ali a nível das províncias ou do poder local. Então, o ANC fica numa situação de quase de não consegue hostilizar os outros dessa forma. Portanto, essa é a mensagem que os sul-africanos passaram também ao mundo, que é de terem instituições
credíveis. Ninguém pôs em causa aqui os resultados das eleições ou das instituições. Essa é a grande diferença comparando com os outros países de África, que a Comissão Nacional Eleitoral torna-se na fonte de instabilidade do país em fase eleitoral. Gama, muito obrigado pela intervenção, mas é uma pergunta que se suscitou, desculpa, mas esta aqui, o mérito dos brancos, pelo amor que têm pela sua terra, em momento algum abandonaram a terra, firmaram créditos, a população sul-africana também os reconhece por terem permanecido ali e nunca abandonaram, apesar de alguma hostilidade vivida, em alguns casos, perdendo vida, inclusivamente, por revanches, etc. Portanto, o mérito desta população que se revê na terra deles, tem amor à terra e ficaram ali, diferente do que aconteceu na nossa realidade, onde, enfim, os nossos irmãos, os nossos compatriotas, muitos deles de origem em Portugal, acabaram por em 74, 75 abandonar isso, deixando as esferas, portanto, à disposição do poder e as consequências que nós vivemos em 1975 com a guerra, a primeira guerra que nós tivemos, primeira guerra civil, que durou 16 anos, e outras que seguiram naturalmente. Pois, nós temos aqui uma população branca que já cá vive mais de 200 anos, tem a sua própria língua, que é o afrikaans, até com um nome que se parece mais com língua africana. Então, o branco sul-africano já não tem ligação fora do nome com a Europa. Ninguém consegue dizer a eles que aqui não é terra deles, pelo contrário, eles dizem que também eles é que construíram esse país, que aqui é terra deles, então esse discurso fica de parte. Então, nós, por exemplo, no ano 2021, tivemos as eleições autárquicas e muitos negros a nível local votaram nos brancos. Votaram nos brancos por quê? Porque a grande corrupção que acontece na África do Sul é nos municípios, onde, para reparar uma estrada, uma via, o autarca do ANC coloca a empresa do amigo ou do primo. Já com os brancos, pelo menos eles têm essa percepção que o branco não rouba, o branco não se põe em corrupção. Mesmo até nas escolas, para se votar para o conselho ali dos pais, os negros votam para uma administração branca, aqueles que confiam mais. Então, nessas eleições, tivemos muitas autarquias em que os próprios negros votaram nos brancos para que não houvesse ali roubo. E então há esse mérito dos brancos, que os negros olham para eles como competentes, como pessoas ainda um pouco sérias, diferente daqueles do ANC, que vieram do exílio, não tinham dinheiro e querem fazer só dinheiro, querem ficar ricos do dia para a noite. Então está aqui, daí se percebe esse fenómeno do mesmo dia e cada eleições que vai se passando, eles vão colhendo mais votos, embora que nas eleições de 2019 eles perderam aí votos, há umas eleições que eles perderam aí eleitorado, e esta de 2022 recuperou o eleitorado das eleições antepassadas. Portanto, é um partido que está em crescimento, e isto é bom para a África do Sul porque é um país multicolor e só assim é que eles ficam reconciliados. Gama, muito obrigado. Eu tenho aqui nos estúdios o Dr. César Conceição, é politólogo. Dr. César, enfim, é muita coisa que se pode ouvir da África do Sul. Se necessário, Gama, vamos dispensá-lo agora. Eu sei que está cheio de fome, ainda não tomou o pequeno almoço. Falámos sobre isso enquanto estávamos em off. De todo modo, vamos dispensá-lo. Já, graças a Deus. Mas se puder manter ali, muito bem. Eu vou estar em linha. Ok, vai estar em linha. Doutor Conceição, apesar de tudo, é muita diferença que efetivamente vai entre a nossa realidade e aquela. Já disse mais ou menos que os contextos são diferentes, estou de acordo. Nem precisávamos de homogeneizar as coisas para que andássemos, mas há mínimos que deviam ser respeitados no nosso país para que efetivamente os angolanos hoje estivessem diferente daquilo que é a nossa realidade. Quero comentar um bocadinho sobre tudo isto que se pode ouvir da África do Sul
Realmente, aqui a bela e grande explanação do Dr. Gama, não é, ultrapassa todas as expectativas, não é, muito bem relatado, mas devemos dizer que a África do Sul, olhando para a África do Sul assim somente, a África do Sul é um gigante da África, quer seja do ponto de vista político, econômico e até mesmo social, apesar das contravenções sociais que têm sido promovidas. Pois, aqui é uma grande diferença. Este é um dos pontos que o governo vai, aliás, vai ter de enfrentar, a pobreza, exatamente, a criminalidade. Não sei como é que eles vão depois vão cozer para, efetivamente, foram muitos anos, 30 anos, de muita anomalia e houve instituição, inclusivamente. Mas esta criminalidade é fruto do próprio processo que a África do Sul vivenciou durante o período todo do apartheid. E com certeza seria um processo indispensável que assim fosse. Vamos só fazer um relato, não é, de há 30 anos atrás, quando do próprio processo não é, da finalização do regime do apartheid em 1994. Nós víamos uma juventude sul-africana completamente descontextualizada para aquilo que são os desafios que o mundo apresentava de lá para cá. Não é? Hoje, e aqui o Dr. Gama fez fez aqui um reparo muito bem feito relativamente à apreciação dos jovens diante do processo de sufrágio universal. O indivíduo que nasceu em 1994, não é? Hoje está com 30 anos. Já não se revê intrinsecamente na história, na narrativa de que os libertadores... Exatamente, os libertadores estão aí e vamos sempre salvaguardar os seus interesses. Já não se revêem. Mas os indivíduos que nasceram de 1975 até 1994, aqueles indivíduos foram os principais afetados. Aqueles cidadãos foram os principais afetados. Não vou falar, não vou particularizar somente esta franja, não é? Mas é a franja da juventude que muito estava perdida naquele contexto. Nós íamos para a África do Sul, não é? Muitos de nós angolanos, não é? Frequentamos a África do Sul naquele período, não é, da abertura do espaço sul-africano para a África e o mundo. E nós podíamos nos deparar com um jovem de 20 anos que nunca tinha conhecido a escola, que não sabia ler nem escrever. Está a falar das vantagens, neste caso, das vantagens, mas lá está também o problema da qualidade do ensino, que se foi deteriorando. Sim, ao longo desse percurso, por uma questão muito simples. Se prestarmos bem atenção, o branco que governou a África do Sul, o branco sul-africano, o apartheid nesse contexto, conseguiu introduzir para a África do Sul um contexto, não é? E infelizmente que só salvaguardava o interesse das minorias brancas, não é? Mas ainda assim conseguiu trazer para aquela sociedade uma dinâmica econômica e política desenvolvida. Vamos ter que aceitar isso. A África do Sul, não é, até coisa de 5 anos atrás, era se não menos a maior economia da África. Certo. Não é? Sem sombras de dúvidas nenhuma. Então, vamos lá ver. Tudo isso foi fruto daquele trabalho que os brancos fizeram na África do Sul. Os brancos do apartheid, devo assim dizer. Também havia muitos negros que faziam parte desse processo, mas na porta de trás, nas portas dos fundos. Não é? E colapsando, sim senhor, aquilo que era o sistema da luta contra o próprio apartheid. O que aconteceu? Esses indivíduos conseguiram dinamizar aquilo que era a estrutura econômica e política da África do Sul. É bem verdade que o tecido social estava completamente rota por causa do próprio regime que estava em causa, que é o próprio apartheid. Quando existe um regime como aquele, então não podemos dizer que aquela sociedade tinha uma estrutura social positiva. Não. Portanto, na sua opinião, tudo que se está a viver agora de pobreza é reflexo do tempo do apartheid. Sabe o que é que se está a passar? Na nossa realidade, no nosso caso em Angola, há muita gente que tem saudades e as pessoas perguntam lá nas áreas recônditas quando é que esta independência... Portanto, há uma piada que se faz muito. Quando é que esta independência de Angola termina? Porque aparentemente as pessoas têm saudades do tempo passado em que não tinham o tipo de problemas que se tem hoje. Pior ainda, parece-me que a corrupção tornou-se um fenómeno. Não quero dizer que não houvesse corrupção naquela altura,
mas do ponto de vista da prevenção, as coisas eram feitas de uma tal maneira, ou talvez encobertas, que não era muita gente que percebia que a corrupção existia à vista de todo o mundo. Hoje, os nossos dirigentes ostentam o produto da corrupção. Acho que nem sequer há vergonha para ostentar aquilo que efetivamente é produto da corrupção. Como é que se explica esta situação que nós estamos a viver? O crescendo da corrupção. Este fenómeno é nada mais, nada menos do que sociológico. Isso é um fenómeno sociológico. Porque se prestarmos atenção, o mesmo contexto de deterioração que nós estamos aqui a chamar a atenção na África do Sul é o mesmo que está a se pôr em Angola. Não é? A ânsia da emancipação, não é? do homem negro na sociedade, quer seja a nível nacional como internacional, é tão afincada para poder dar resposta àquilo que é o nosso ego. Mas também é aqui por uma questão muito simples, acirrar de crise de moral, porque as pessoas tinham uma certa educação que à partida os desencorajava de porem mãos sobre... O grande problema reside mesmo nesta narrativa. Primeira coisa, não é? Nós estamos a falar de um contexto sociológico, tal como disse muito bem, não é? A própria moralidade. Nós, de um tempo para cá, temos tentado estimular, não é, o incentivo à moralidade, a recuperação ou recuperar dos valores morais, não é? e outros contextos mais. Mas isso é fruto daquilo que nós fomos construindo em função do nosso próprio ego. Porque nós queremos atingir dinâmicas para poder satisfazer aquilo que nós podemos classificar como eu. Chegou a nossa vez. Chegou a minha vez. Um exemplo muito prático e simples. Cyril Ramaphosa é dos mais ricos, ou dos cidadãos mais ricos da África do Sul, que foi feito rico através do empoderamento do homem negro na África do Sul. Sim. Foi, através dessa narrativa, Cyril Ramaphosa é dos homens mais ricos a nível da África do Sul. Mas então, por que indivíduos na condição de um presidente que foi empoderado em função das políticas do seu próprio país, não consegue estimular esta mesma política para passar para as gerações, não é, a seguir a ele? Olha, muito interessante. Olha, José Gama, eu queria colocar esta pergunta a si, Gama, se me está a ouvir. Eu espero que ainda esteja. Como é que fica no meio disso tudo, com este compromisso feito com o DA? Como é que fica esta política que foi praticada durante muito tempo? Aliás, houve legislação aprovada neste sentido. Recebo o sinal de que o Gama já não está na linha, mas a pergunta que eu queria deixar era como é que se vai conciliar este Black Empowerment com neste governo de unidade nacional. Provavelmente não teremos a resposta do Gama agora, mas vamos também estender o nosso sinal, e porque tínhamos feito este compromisso com o Dr. Rui Verde, antes que ele não parta para outros compromissos. E se me está a ouvir, Dr. Rui Verde, já consigo. Eu não sei se teve a oportunidade de acompanhar a nossa nota de abertura com o tema O Medo da Justiça. Eu vou voltar a ler para recapitular. Pois é, o tema é hoje que nós estamos aqui a abordar de uma maneira também um bocado atípica. Temos um convidado presente, outros não puderam cá estar e demarcaram-se a última da hora. O medo da justiça que vem das pessoas, uma caracterização ao estado de descrédito deste importante poder pilar em qualquer Estado. Esta caracterização talvez passasse despercebida, não tivesse vindo do pronunciamento de uma figura de créditos firmados em Angola. Falo de Luzia Bebiana de Almeida Sebastião, é doutorada em Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É juíza conselheira jubilada do Tribunal Constitucional, para citar apenas estes dois atributos, nomeadamente o facto de ser
uma pessoa formada na Universidade de Coimbra e ser uma juíza com carreira feita, é jubilada nesta altura do Tribunal Constitucional, como dizia, para citar apenas estes dois atributos, aos quais se podia juntar outros de um percurso político ou partidário. É professor em várias universidades, nomeadamente com destaque para a UAN, que é a Universidade Agostinho Neto, e a UCAN, Universidade Católica. As declarações que ela proferiu foram proferidas, passa aqui a repartição, à margem de uma mesa redonda sobre a importância do 25 de Abril, em que foi homenageada como combatente da liberdade. Neste dia, contou um episódio em que relatou que há pessoas detidas com mandado de soltura já emitido que são obrigadas a pagar para ficar em liberdade. Há um certo desânimo, um descrédito, sublinhava ela, como motivos para a crise da justiça, disse ela naquele dia, entrevistada pela Lusa. A esta descrita imagem pálida da justiça angolana não é certamente indissociável a situação que é presentemente vivida no Tribunal Supremo, onde o Conselho Superior da Magistratura Judicial faz-se incapaz de intervir para travar a decadência da imagem daquela instituição, uma instância do poder, porque não decide sobre o futuro do juiz conselheiro presidente ante os inúmeros sinais de irregularidades na gestão de fundos públicos. Apesar das evidências que amontoam contra si, o Dr. Joel Leonardo continua de pedrical e não move um passo para que efetivamente as coisas andem. No passado dia 7 de junho, portanto, corrente mês, noticiou o portal online, Isto é Notícia, que o juiz pagou por uma unidade de detergente para limpeza do chão o valor de 165 mil kwanzas. De acordo com o portal, a equipa de perícia da PGR, que investiga as acusações que pesam sobre o juiz conselheiro, identificou pagamentos de produtos de limpeza a uma empresa prestadora de serviços a preços estratosféricos, neste caso no valor de 165 mil kwanzas. É disto que está a acontecer em órgãos centrais, principalmente nos tribunais, e a falta de decisão de quem devia decidir, que estamos a falar nesta edição do programa Falar Direto. Como tivemos a oportunidade de acompanhar, fizemos uma passagem pela África do Sul, onde Cyril Ramaphosa foi reeleito presidente com 283 votos num processo eleitoral realizado ontem ao nível do Parlamento sul-africano. Sobre este assunto, como disse, tivemos o José Gama, com quem falamos nos tempos anteriores, e de Portugal contamos com o Dr. Rui Verde, que eu espero que esteja na linha, a propósito do mais recente artigo que publicou com o título Corrupção, o combate que os angolanos têm de ver. Na sequência do lançamento do novo Plano Estratégico de Combate à Corrupção, anunciado pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Adão de Almeida. Como sugere o título do referido artigo, o combate que os angolanos têm de ver, este artigo vinca uma posição. Desta vez, que não seja apenas para inglês ver, escreve o articulista, que conta como surgiu esta expressão que se tornou tão vulgar em Angola e no resto do mundo. Dr. Rui Verde, bem-vindo à nossa emissão. Eu sei que ficou muito tempo à espera. Tínhamos combinado uma determinada hora, mas por causa de um desencontro que tivemos com a comunicação com a África do Sul, está mais tarde. De todo modo, agradeço-lhe o facto de estar aí disponível e solicito, como sempre, para contribuir para esta opinião pública que muito precisa de esclarecer. Então, eu captei este ponto na passagem do seu artigo. Podia contar-nos um pouco como surgiu então esta história do para inglês ver, que muita gente não sabe qual é a origem, como é que efetivamente, e porque é que ela aparece aqui neste artigo que publicou, que teve a oportunidade de publicar no MAC Angola com o título Combate que os angolanos
têm de ver? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia ao Zé Gama e ao colega que está aí no estúdio Doutor e bom César dia a Conceição. si, César Conceição, muito bem. E vamos então começar pelo inglês ver e passando depois à questão que agora nós estamos a ver, digamos assim. A expressão inglês ver surgiu no século XIX, quando os ingleses, precisamente, passaram a ser os grandes combatentes contra a escravatura e exerceram a sua influência sobre Portugal e o Brasil, para Portugal e o Brasil também terminarem com a escravatura. Mas o que é que aconteceu? Quer os portugueses, quer os brasileiros, e falando agora muito sumariamente, aprovavam leis para os ingleses verem, mas depois não as cumpriam. Por exemplo, aprovavam uma lei a dizer que era proibido embarcar escravos do Porto de Holanda e depois iam para umas praias ao lado embarcar os escravos para os ingleses, para o cônsul inglês não ver. Portanto, é daí que surgiu a expressão: faz-se uma lei para o inglês ver, ficar satisfeito, mas nós continuamos a fazer igual. E foi uma expressão que veio no século XIX, precisamente do âmbito do combate ou do não combate à escravatura, e que ficou por aí. E eu achei que, depois de ter visto o sorriso, como eu gosto de dizer, de gazela, Aristotélico, não é? foi a razão essencial. Muito bem, então, na sua opinião, Dr. Rui, considera que, e estou agora a citar, parafraseando o texto, fracassado o combate à corrupção por meios judiciais ordinários. O que é que isto quer dizer em concreto? Quer dizer, essencialmente isto: o Ministério Público, ou a Procuradoria-Geral da República, como habitualmente se chama em Angola, e os tribunais não conseguiram efetivar o combate à corrupção. Se nós formos ver em concreto, na realidade, neste momento, não é que eu queira pôr as pessoas da prisão, somente sou contra as prisões, mas em termos de consenso social, o que nós temos neste momento na prisão é apenas um senhor chamado Carlos São Vicente, e eu também sou ignorante das coisas de Angola, mas na realidade nunca tinha ouvido falar antes de surgir o escândalo em 2020 ou 2021, e não temos mais ninguém. Isto é, não temos nenhum processo. Tivemos o Augusto Tomás há algum tempo, de resto, não temos nenhum processo dos chamados grandes processos contra a corrupção tenha tido uma acusação, um julgamento, uma condenação ou uma absolvição. Fala-se da Isabel dos Santos, e Isabel dos Santos ficou sem uma parte de bens e está exilada, mas na realidade não há um julgamento. Fala-se do general Copelipe e do Dino. Houve uma decisão instrutória em dezembro. Na realidade não há um julgamento. Nem vale a pena falar do Manuel Vicente, que aí não há nada. Portanto, o que é que isto quer dizer? Houve efetivamente uma consciencialização, um barulho, uma chamada de atenção para o problema da corrupção, é um facto. No tempo do presidente José Eduardo dos Santos, quem falava da corrupção acabava ele próprio em tribunal por difamação, como por exemplo aconteceu ao Rafael Marques em relação ao anterior Procurador-Geral da República. Isso, nesse aspecto, mudou. A sociedade e as pessoas falam de corrupção. Há essa mudança, essa sensibilização social, mas não se seguiu mais nada em concreto. Isto é, os processos estão todos algures entre as paredes da PGR e as gavetas dos tribunais. E, portanto, não se pode dizer, como disse o ministro Adão Almeida, que a fase emergencial acabou. Se acabou, quer dizer que o doente morreu, afinal, não foi salvo. Parece-me claro. A única coisa que o combate à corrupção tem para mostrar é a chamada apreensão de ativos. Mas se formos
espremer o que é que nós temos de grandes apreensões de ativos. Temos os 3 mil milhões do Fundo Soberano daquele senhor suíço, Jean-Claude. Jean-Claude. Foi preso 6 meses, devolveu o dinheiro, foi à vida dele e uma boa parte desse dinheiro já foi gasto do PIM. Como foi gasto do PIM, cabe aos políticos se isso foi bem ou mal gasto. Mas temos isso. Depois temos as grandes entregas que os generais Coplipa e Dino fizeram. Podem, daqui a um ano ou daqui a 2 anos, virem dizer que foram feitas debaixo de coação e anular tudo. E depois temos também de grandes apreensões, as da Isabel dos Santos. Estamos a ter um problema nas apreensões da Isabel dos Santos. Em Portugal, não estão a vir para Angola. Estão a ficar, por variadas razões, em mãos portuguesas. E em Angola, tanto quanto eu percebo, e eu confesso que agora há uns meses que não vou ao Candando, por exemplo, estão a baixar a qualidade. Isto é, em vez da sociedade angolana beneficiar, está a ser prejudicada. Portanto, os 3, chamemos assim, ativos gordos do combate à corrupção, na realidade, deixam muito a desejar. E então isto leva-me a dizer que o ministro Adão Almeida, o seu alegre sorriso, se enganou a dizer que terminou a emergência. Não é verdade. Agora estamos recentemente a ver esta história dos autocarros, dos vários milhões de autocarros, que afinal há mais autocarros escondidos atrás dos autocarros. E o que é que nós estamos a ficar? E a cultura de sobrefaturação, a cultura, como o José Gama acabou de dizer, agora é a minha vez, não é cheguei do exílio, mas cheguei ao poder e, portanto, vou querer enriquecer depressa, mantém-se. E, portanto, a emergência mantém-se, como é evidente, porque não foi bem tratada pelos tribunais. Os tribunais não estavam preparados para lidar com estes assuntos. Portanto, não lidaram. Porque faziam parte do mesmo esquema. Temos agora as acusações ao Joel Leonardo, que compra detergente de ouro para limpar o chão da casa, que também deve ser de ouro. Qual é que é a defesa? Eu já ouvi de juízes amigos do Joel Leonardo. Os outros também faziam a mesma coisa. Se calhar até faziam, mas isto mostra o quê? Que ninguém no poder se consciencializou efetivamente que as coisas deviam mudar. Portanto, não temos final da emergência. A emergência mantém-se. E este é o ponto essencial. Doutor Rui Verde, é muito interessante o que contou. Então, como é que acha que nós podíamos fazer este combate preventivamente? Isto está, de certo modo, dito também no seu artigo. E eu não sei se isto tem aplicabilidade quando, por exemplo, não se tem uma entidade, uma instituição independente. Vi primeiro no Inspetor-Geral João Pinto, que aliás foi um dos meus mais distintos alunos e foi uma pessoa que eu numa outra minha encarnação eu convidei para ser meu assistente e é uma pessoa que eu muito prezo. Mas, na realidade, vem-nos dizer que o papel da Inspeção-Geral é a pedagogia. E agora, o ministro Adão Almeida vem mais ou menos dizer passamos a fazer educação como prevenção. Ora bem, a prevenção é obviamente educação, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Não basta dizer que não se deve haver corrupção, porque se está a ver que não está a resultar. As pessoas continuam a manter mais ou menos os mesmos comportamentos. Portanto, não chega. Também já se vê que os tribunais não resultam. E então nós temos, eu concordo consigo, 2 formas de ação. A primeira é mudar aquilo que se pode chamar a estrutura que convida à corrupção. E o que é que convida à corrupção? Volto a citar o Zé Gama.
a ostentação daquilo que se roubou em carros, em apartamentos, em iates, é aplaudida. Devia passar a ser criticada. Quem aparece no jato devia ser criticado e não aplaudido. Quem aparece a fazer festas, a mergulhar em champanhe, devia ser criticado e não aplaudido. Por outro lado, todo o sistema de contratação pública, já toda a gente tem falado nisso, o sistema de contratação pública convida à corrupção quando temos uma pessoa a decidir quem vai contratar milhões, sem qualquer concurso. Obviamente que é um convite à corrupção. Se houvesse um concurso público, tínhamos pelo menos as várias empresas a vigiarem-se umas às outras. É outro sistema. A forma de gestão da Sonangol continua a ser uma caixa preta, fechada, sem elementos da sociedade civil. É outro convite à corrupção. O facto dos processos não terminarem é outro convite à corrupção. Portanto, a prevenção é resolver todos estes bloqueios estruturais. E depois, e eu estou de acordo com isso, é criar uma auto-autoridade, um mecanismo qualquer, independente, possivelmente com pessoas estrangeiras, embora isso não caia bem no nacionalismo, mas possivelmente com pessoas estrangeiras, que tenha esse papel que os tribunais angolanos não conseguiram levar avante. E aqui há uma grande diferença na África do Sul. Eu tenho muitos colegas com quem trabalho na África do Sul, a nível universitário, e quando nós falamos nos tribunais, eles, na África do Sul, acreditam que os tribunais resolvem os problemas, que os juízes são independentes e que se colocarem um processo em tribunal têm alguma possibilidade de ganhar. Enquanto nós sabemos que o mesmo não é verdade em Angola. Os tribunais não têm aquela cariz independente e habituada a decidir sozinho que existe na África do Sul. Quer isto dizer que tem que passar a existir novas instituições para tratar do combate à corrupção, eventualmente independentes, eventualmente, como aconteceu na Guatemala e a certa altura na Ucrânia, ligadas à ONU, embora, lá está, não se queria trazer estrangeiros para tratar disso, mas obviamente que passa de qualquer tipo de organismo independente do atual sistema judicial político que está, digamos assim, entrosado uns com os outros. E não foi criado agora. Estas senhoras e senhores distintos que aparecem, professores de direito angolanos agora a dizer mal do sistema, muitas vezes são aqueles que criaram esse sistema. A única diferença é que no tempo do presidente José Eduardo dos Santos ninguém ligava à justiça. Porque a justiça não era relevante no sistema de poder. Agora passou a ser relevante e toda a gente olha para a justiça. Mas, por exemplo, essa questão dos presos preventivos não serem libertados no final do prazo, eu lembro que já há quase 10 anos escrevia sobre isso no Macangola. Portanto, é um problema bem velho, bem antigo. É que ninguém ligava e agora ligam. Resumindo, a prevenção da corrupção não é meramente a educação, é tomar medidas a sério para mudar os comportamentos e é, obviamente, necessário um órgão independente para tratar dos problemas de corrupção. Doutor Rui Verde, muito obrigado por estas explicações. Ficou aqui o essencial. Fiquei com a impressão, bom, mas isto é um juízo que pode estar errado. Fiquei com a impressão de que a intervenção do Ministro de Estado aconteceu de forma emergencial, num contexto em que havia um tema, se não me engano, era mesmo este assunto do juiz. A notícia que tinha que ver com estas compras a preços estratosféricos de produtos de higiene, de limpeza, nomeadamente detergentes. Então, eu digo isto porque normalmente as reuniões do Conselho de Ministros acontecem às quartas-feiras. Naquele dia,
o Ministro do Estado apareceu numa terça-feira. Embora isto seja pouco relevante, ainda assim também, depois, assim como apareceu, com o destaque que foi dado ao nível da imprensa, mas já não se fala do assunto hoje. Parece que as coisas foram pontualmente feitas, mas também não sei se é a falta de crédito. A própria imprensa não capitalizou muito no assunto, quanto mais não fosse para ferir da execuibilidade e ao fazer a aferição da profundidade desta nova iniciativa, fazer um cheque e realmente verificar se era para acreditar, se era para levar a sério. Portanto, o assunto tão depressa desapareceu. É verdade que ocupou um, um espaço determinado na imprensa pública, mas daí para frente mais não se falou. Aliás, não se fala do assunto. Parece que há um amontoado de notícias más que vêm em torno ou sobre o tribunal e parece que as pessoas deixaram de dar importância ao que o Ministro de Estado disse. Não sei se foi esta percepção sua também. Sim, precisamente por isso é que eu enfatizo tanto o sorriso dele, porque demonstra que há aqui uma certa brincadeira que não é bem para levar a sério. Não se pode levar a sério ele dizer que a emergência contra a corrupção terminou, quando temos aquela confusão tremenda à volta dos autocarros e temos a questão do Presidente do Tribunal Supremo sem estar resolvida. É evidente que não terminou, é evidente que se mantém, é evidente que continua a mesma ideia de agora é a nossa vez. Portanto, Doutor Rui, mas eu agora faço-lhe e o uma. ministro, que o ministro nos tem a dizer é o seguinte: agora vamos dedicar-nos à educação. Bom, à educação contra a corrupção. Obviamente que é uma brincadeira. É uma brincadeira. Olha, e Diga, diga, desculpe. cada vez começa a faltar menos tempo para o Presidente João Lourenço. Começa a contagem decrescente, mais ano, menos ano. E acha que ainda é possível fazer alguma coisa? Ou é o que nós estamos a assistir é uma espécie de salve-se quem puder, agora ou é agora ou é nada, portanto o tempo está a chegar ao fim, portanto o Presidente já não tem muito mais tempo. Acha que ainda haverá uma inversão de- haverá uma espécie de reentrée que é necessário fazer neste combate? Aliás, está anunciada, mas parece que não há muita credibilidade em relação a esta nova estratégia de Bom, combate à corrupção. Santarré é possível. É possível. Até ao final do mandato faltam, salvo erro, 3 anos. Como se costuma dizer em política, uma semana é muito tempo, quanto mais 3 anos. Portanto, do ponto de vista teórico, rentrer é possível. Não foi esta que certamente, esta declaração do ministro Almeida, que marca a rentrer. Por outro lado, nós vimos que no próprio MPLA começa a surgir algumas forças divergentes. Para falar suavemente, um dia é o engenheiro Venâncio que anuncia a candidatura a presidente para daqui a 3 anos ou 2 anos, outro dia é o general Higino Carneiro. Também já li umas coisas que não sei qual é a fonte sobre o general Nandó. Portanto, se calhar nos próximos 3 anos o presidente João Lourenço vai estar mais preocupado com a sua sucessão do que com outra coisa, que é mau, que é francamente mau. Portanto, em teoria é possível uma rentrée no combate à corrupção. Na prática, o que nós estamos a fazer, a assistir, é como se tivéssemos assim uma espécie de um bolo gelado que entretanto se vai derretendo e fluindo para todos os lados sem saber bem onde é que vai acabar o líquido. É muito isso. Não é difícil fazer muitas previsões porque creio que estamos a entrar, usando um palavrão académico,
num paradigma novo em termos da política em Angola. Olha, desgastou-se Aquela muito. homogeneidade do MPLA que existia antigamente, como não existia na Frelimo, eu creio que está a terminar. Vão aparecer várias facções, várias divisões, vários partidos dentro do partido, e eu francamente não sei como é que isso depois se evolui. Mas certamente retirará o foco do combate à corrupção. Doutor Pelo Rui Verde, contrário. Doutor Rui Verde, muito obrigado por esta intervenção. Eu vou ficar agora aqui nos estúdios com o Doutor Conceição para dirigir-lhe uma pergunta. E em tudo isto, como é que nós ficamos? Será que eu estava aqui a pensar na reorganização de tudo? Eu não sei se é por aí que podíamos começar novamente, mas também talvez demandasse estes consensos que, diga-se em bom da verdade, foram encontrados na África do Sul, não sendo, todavia, a primeira vez que isto acontece na África do Sul, e embora o governo tivesse sido, de certo modo, canibalizado e mal referenciado na nossa realidade aqui em Angola, por onde é que nós tínhamos a começar para estancar? Será que precisamos de... Por exemplo, a questão da organização do poder local. Podia ser uma solução, em sua opinião? Na verdade, poder local seria sempre uma solução, não é? Ou será sempre uma solução, dada a pertinência de que o poder administrativo estará mais perto do cidadão, não é? Estará com o cidadão vai poder... E a fiscalização ao nível local? Constatar em loco, e o próprio cidadão será parte dessa fiscalização, não dependente apenas das estruturas superiores administrativas, do ponto de vista a citarmos aqui, por exemplo, a Assembleia Nacional e alguns parceiros que pudessem fazer isso. O cidadão seria o primeiro fiscal, à medida em que o autarca está consciente plenamente que, se não fizer as suas obrigações, o primeiro elemento a citá-lo pela negatividade será o próprio cidadão, que é o benéfice, é o que é parte, não é, das benesses que este próprio autarca, não é, visa promover. Porque, tal como são as eleições gerais, se nós vimos o que aconteceu em 2022 em Angola, não é? Isso é fruto de alguma manifestação, não é, negativa daquilo que tem sido a resposta dada pelo executivo angolano. Pelo poder, no caso. Exatamente. E a política é mesmo isto. E a política tem de ser vista nesta narrativa e exercida nesta narrativa. Mas também não nos espantemos se em 2027 o novo candidato que for participar nas eleições gerais, quer seja do MPLA ou da UNITA, angariar outro contexto em função do contexto que se vai vivendo, ou que o próprio governo no poder vai implementando. Pode ser que até corrija a performance. Sim. Não, esta tendência, em sua opinião, acha que a tendência decrescente pode inverter o curso? Pode inverter. E tudo em política não existe coincidências, não é? É preciso que elas sejam trabalhadas para que tal aconteça. Agora, aqui o doutor Rui Verde fez aqui uma menção quando falava dos 3 anos que o presidente João Lourenço tem, não é? Que é tempo suficiente para poder mudar o paradigma, não é? É tempo suficiente. Mas se o presidente João Lourenço não consegue mudar o paradigma, com certeza poderá haver um descalabro. Se prestarmos atenção nos últimos 3 pleitos eleitorais, não é, o MPLA veio perdendo muitos votos. Não é? Só de lembrar que em 2012 o MPLA ganhou as eleições com 81% dos votos. Certo. Não é? Isso. Em 2008 o MPLA venceu com 91% dos votos. 81% dos votos, depois 71% de votos e foi decaindo. E já chegamos até 2022, não é, na margem que se chegou, até 51% dos votos. Então isso pressupõe dizer que as expectativas não vão sendo correspondidas. Mas o MPLA teve uma grande vantagem, que uma lufada de ar fresco, digo isso, não é uma grande vantagem, mas é uma lufada de ar fresco quando faz a alternância de poder interno
de um presidente para o outro. Isso veio dar uma expectativa maior ao cidadão angolano. Não é bem verdade que neste momento vai decaindo, não é, vai depreciando a sua, não é, a sua simpatia. O que o doutor está a dizer é que foi graças a esta alternância interna, esta mudança, quando saiu Eduardo Santos, veio João Lourenço, que isto recredibilizou. Isso recredibilizou porque deu um certo impacto. Deu um certo impacto e garantiu os 51%. Exatamente. O que entretanto, com o Não, garantiu os 61% na altura, em 2017. Ok, certo. Garantiu 61% em 2017. Okay. Então, era natural, era expectável que... Mas ainda assim não conseguiu assegurar a tendência de ascensão. Exatamente. Fazendo com por uma questão muito, muito simples. Pois. O contexto mudou completamente. O contexto mudou completamente porque é bem verdade que quando se trata de administração, nós temos que saber acompanhar a dinâmica social. E este pormenor não foi acautelado. Não foi acautelado. Vamos fazer uma análise muito simples. De hoje para amanhã, eu acredito que desde o fim da guerra em Angola, nós começamos a massificar mais a nossa demografia. Massificar em que sentido? Não estou a perceber. Eu estou a falar, do ponto de vista da natalidade. Ok. Nós paramos de perder e começamos a ganhar. Okay. Hoje nós estamos a falar de cerca de 34 milhões de habitantes. Certo. Não é que Angola, e isto é positivo. Pressupõe dizer que os desafios políticos têm de acompanhar esta dinâmica. Este crescimento. Se os desafios políticos não acompanharem esta dinâmica, então o próprio contexto político começa a ser posto em causa. Isso também aconteceu na África do Sul. Okay. Isto também aconteceu na África do Sul. E se nós prestarmos atenção, se esta dinâmica não for bem acautelada, vamos ver até mesmo em Angola, um cidadão que nasceu em 2000, no ano 2000, pronto, está a contar com 24 anos. Certo. Este cidadão já não se revê naquele contexto político. O discurso da guerra. Exatamente, já não se revê nisto. Então é preciso que haja mudança de mentalidade primeiro do próprio político em exercício das suas funções para poder perceber, não é, que Angola de hoje, 2004, não é Angola de 2014, não é Angola de 2024, perdão, não é a mesma de 2014, 2004 e por aí adiante. Não é. Os contextos vão desenvolvendo consoante a própria dinâmica social. Mas isto pressupõe, isto é que me põe admirado, e o que é que explica a recalcitrância das pessoas em fazer reformas para atender a este novo contexto de que está a falar? Que é preciso que as pessoas se ajustem aos tempos. Em sua opinião, o que é que está a acontecer? O grande problema... Por que é que as pessoas são teimosas? Não, porque nós ainda não aceitamos que muitos de nós, e eu digo isso na generalidade africana, sobretudo, não aceitamos ainda que nós estamos numa contextualização de partidos políticos e não de movimento político. De libertação. De movimento de libertação, exatamente. Muito obrigado. Nós não queremos aceitar que o contexto hoje é completamente diferente. E isso é a nível geral, não é, no continente africano. Quase todas as forças, não é, de libertação que lutaram no processo de libertação nacional, não aceitam enfrentar ou vivenciar um novo contexto global. Até cair, como aconteceu agora, por exemplo, na África do Sul. Mas o que acontece? É preciso uma queda para que... Aqui também podemos fazer uma pequena colação à África do Sul, na sua interpretação muito mais concisa, por uma questão muito simples. A África do Sul, não só para além daquilo que é a dinâmica social, partindo da própria juventude crescente na África do Sul, mas também tem o contexto da dissidência interna. A grande mudança na África do Sul... Mas a dissidência que também está aqui a acontecer, disse o Dr. Rui Vera, de alguma maneira, por outras palavras, começa a ver isto estando a caracterizar o tempo que resta a João Lourenço, cada vez mais haverá vozes discordantes, Exatamente. E vai ser mais difícil manter a hegemonia interna para um propósito comum, enfim, de luta que se afigura perante... Enfim, eu aconselharia que essas vozes discordantes dentro do partido MPLA
seguisse o mesmo conselho, ou o mesmo exemplo, perdão, que está-se a dar na África do Sul com a reconciliação, por uma questão muito simples. Estas vozes, Mas reconciliação em que sentido? um reencontro, se bem que na África do Sul é do ponto de vista, não é, da sua governabilidade, não é? Nós vamos falar aqui do ponto de vista da integração partidária, porque vai-se dizendo muito nas entrelinhas que existem duas alas dentro do partido e por ali afora. O que é que nós podemos elencar aqui? Aspectos que visam dinamizar, não é, a coesão do próprio partido. Nós temos muito esta dinâmica no seio dos partidos, não é? A divisão de alas. Porque vamos ver quem são os elementos que vão se levantar dentro do MPLA Mas para isto também é contrapor. um pouco o resultado da falta de diálogo interno, em que as pessoas depois acabam por... Não é só um pouco, é muito por falta deste Pois, não se diálogo. conversa, Sim, não não se se- conversa por uma questão muito simples. Nós sabemos, falamos aqui do contexto da corrupção, não é? A sua falta de efetivação, a sua falta de granjeamento, do ponto de vista social, nós não conseguimos notar aquele impacto todo. Mas alguém começou esta luta. Parecendo que não, alguém começou esta luta. Então, quem no MPLA vai se levantar para partir este contexto partidário ao meio, que tenha um currículo invejável para poder contrapor aquilo que é as tendências de João Lourenço, não é, no âmbito da luta contra a corrupção. Nós não estamos a ver. Não, agora houve o pronunciamento do engenheiro António Venâncio. Ok, engenheiro António Venâncio até poderá nos dar uma dinâmica satisfatória, porque sabemos que tem um currículo não muito envolvido nos escândalos, nos sim, escândalos. de corrupções e por aí afora. Mas é preciso que ele tenha capacidade e perfil suficiente para poder granjear aquilo que é a militância do MPLA. É preciso que ela tenha também uma certa, como é que eu diria, aquilo que nós em marketing político chamamos o perfil do candidato. É preciso que ele tenha esse carisma e eu particularmente, não é, sem descurar de qualquer valência, não é, não vejo esta grande, não é, este grande potencial. Então isso também conta muito para o partido. Isso conta muito para o partido. Então, logo o militante vai preferir um candidato que tem carisma. E este candidato que tem carisma, então, também custam a serem credibilizados em função da sua envolvência nesses processos todos que hoje... O negro a governar. Eu não sei, e trazendo isto para a nossa Não é um realidade. sentimento generalizado realmente. É o exemplo que aí José Gama também disse muito bem. Não é? O indivíduo que nasceu em 94 está com 34 não quero anos saber. e não se revê Não. nesse tipo de políticas e do apartheid e coisa parecida. Não se revê nem um bocadinho. Não é? Mas vamos ver uma coisa. Se Júlio Malema tem este fio político para poder granjear simpatia popular, é porque ainda consegue se perceber um certo ceticismo daquilo que é o que o apartheid causou aos sul-africanos. Daí que vai criando ideias bastante nacionalistas, que no meu ponto de vista não é nacionalista, porque o branco sul-africano também é sul-africano, tal como é filho daquela pátria, não é? Tal como o José Gama disse muito bem, vivem naquele país há mais de 200 anos, que estão ali a este contexto multirracial. Então, aqui nós conseguimos perceber que há um aproveitamento político de determinados políticos sul-africanos. Pois com o risco de amanhã, se ele chega ao poder, Malema, não poder concretizar aquilo que está a dizer Aquilo que vai está... fazer E hoje. também teria muitas dificuldades em função dos próprios discursos que vai ser exercido hoje, porque a África do Sul não é um país com uma força juvenil muito grande também. Não é? E que, na verdade, eles tendem a se emancipar. De que maneiras? Eu lembro-me que já há mais de 20 anos atrás os sul-africanos sentiam-se os cidadãos mais especiais da África, em função do contexto não é, político e econômico que o país oferecia. E hoje a África do Sul, não podemos descurar isso, é uma potência a nível da África. É a maior potência da África. Não é por acaso que a África do Sul hoje consegue não é, pegar e criar por si só, não é, do ponto de vista político, um processo que hoje está a ser seguido por muitos países. Olha, referenciado. Sei que, por exemplo, uma organização internacional que acompanha a questão dos desenvolvimentos da democracia no mundo, se não me engano, é a Freedom House. Exato. Colocava justamente na agenda política internacional, olhava com preocupação
o futuro, portanto, da democracia colocava o processo sul-africano na agenda, com preocupação. Era o processo sul-africano e era as eleições na Índia e nos Estados Unidos da América, com o regresso provável do Donald Trump. Portanto, só para ver que a África do Sul tem este lugar, portanto, tem essa estrutura. E um país que tem essa estrutura a nível internacional, naturalmente tem uma franja social que quer, não é, dar resposta a essa dinâmica, e não podem ficar nos discursos de racismo, não é? E a África do Sul não pode permanecer neste contexto do racismo, da xenofobia e outros contextos. Sim, tem muitas responsabilidades acrescidas, não é? Tem uma voz, tem uma larga voz que para poder passar para este mundo, não é? Porque nós temos esperança, porque em função da sua dinâmica a nível da nossa região, muitos países, como é o caso da Angola, também vai a reboque. Podem acabar. Pois, mas eu gostava que falasse, perante este seu otimismo que notei, de que ainda se pode fazer, suscita isto, Dr. Rui Verde, esta reentrée que o Partido no Poder pode fazer, resgatar esta mística do combate à corrupção inicial, que se perdeu no decurso do tempo, por inúmeras razões, uma das quais tem que ver com a contestação interna, que isto acabou por suscitar, os ódios que se geraram e etc. Enfim, há aqui uma série por exemplo, a questão da contratação pública. Acha que é possível travar os decisores de decidirem sem observar pressupostos previstos na própria lei da contratação pública? É bem verdade que a lei... Porquê que se insiste na questão da adjudicação direta, que prejudica sobremaneira a imagem e reforça as suspeições que se fazem do titular do Poder Executivo? Acha que é possível fazer a inversão disto, parar, melhorar a gestão da Sonangol, também citado pelo Dr. Rui Verde, a questão da gestão da Sonangol? É incrível ouvir do Ministro dos Recursos Naturais, o engenheiro Diamantino Azevedo, dizer que a Sonangol tem mais de 2.000 trabalhadores, se não disse fantasmas, disse uma coisa próxima, né? Enfim, é possível resolver, por exemplo, a questão destes bloqueios estruturais que nós temos em Angola. E o MPLA tem poder, se quiser fazer, vai ser a custo de muitas pessoas, certo? Mas tem este poder, porque é um partido implantado, e todos nós sabemos, está presente, é um partido omnipresente, diga-se. Porque é possível ainda abraçar isto tudo e reforçar fazer esta tendência de inversão de perda de poder? É possível. Nos 3 anos que estão aí à frente. É possível fazer, mas primeiro num discurso bastante pedagógico interno. Eu digo isto por uma questão muito simples. Então é apologista desta pedagogia que fala o Dr. João Pinto, o atual responsável do IGAI, e que foi, de certo modo, retomado agora neste sorriso, citando as palavras, sorriso aristotélico do Ministro do Estado. Até ali um pouco fora de contexto, por uma questão muito simples. A IGAI é uma instituição que visa dinamizar esta luta contra a corrupção. Não é? Então tem de ter um posicionamento mais proativo do que reativo. Mas na perspectiva pedagógica, na perspectiva, sim, ele está a dizer que tem que fazer pedagogia ao lugar de estar a destapar... Não é possível fazer somente... Ok, podemos até adicionar aqui o contexto pedagógico, mas ela tem de ser acompanhado de medidas coercivas. Não é possível. Não é ela estar... andar isoladamente, porque nós criamos uma cultura do aproveitamento, não é, em função do posicionamento em que me encontro. Porque não é normal um indivíduo que é nomeado para um cargo dar festa. Pois, isto é o que acontece. Isso é grave. As pessoas, quando são nomeadas, é uma farra. É o primeiro indício de que este indivíduo não está aí para servir, mas sim para servir. É aí que começa a gravidade da coisa. Então, primeiro, este contexto pedagógico é muito importante, mas é preciso que se alerte que quando fora do contexto esperado para aquilo que lhe é incumbido esta missão, este indivíduo vai pagar caro por isto. Este indivíduo vai pagar caro por isto. Então,
É preciso que as nossas instituições se emancipem. Vem primeiro o cidadão, o indivíduo, como o primeiro meio, não é? Ou o primeiro ente a ser resolvido o seu problema. Porque a corrupção, eu diria, eu não encontro até termo que para poder classificar até que ponto ela destrói um tecido social, não é, econômico e até político de um determinado país. Mas olha, eu fico com a impressão também, desculpa ter que interromper o que está a dizer, que o presidente, o próprio titular do Poder Executivo, agiu infelizmente com dois pesos e duas medidas. E vou citar este exemplo do caso do Tribunal de Contas, onde ele interveio ativamente para interromper o que estava a acontecer com a doutora Isalgina Gamboa. Mas no caso do Tribunal Supremo, com todas estas evidências, ele não toma posição de chefe de Estado para efetivamente interromper esta pouca vergonha que está a acontecer. Desculpe. Naturalmente esperava-se que o presidente fizesse alguma coisa, mas o presidente da República também conseguiu alegar que os indícios que pesavam sobre a doutora Isalgina Gamboa eram muito mais contundentes relativamente aos indícios que pesam sobre João Leonardo. Não é, por uma questão muito simples. Houveram relatos, não é, segundo o Presidente da República, e que a doutora Isalgina Gamboa tentou extorquir alguns membros do próprio Executivo angolano. Pois eles foram se queixar. E isto, verdade seja dita, isso tem um peso de que maneira comparativamente com aquilo que é apresentado no deve ter aprendido visual, de alguém. Se calhar era a cultura interna e ela só usou daquilo que já se faz com naturalidade, com normalidade. E não vamos descorar. E quando pediu o tal percentual na refinaria do Lubito, se calhar todos nós assustou ouvir falar com uma juíza. Deve esta ousadia. Porque era algo que parece só acontecer noutras lidas do poder, não é? Aliás, noutras lidas não, nas lidas do poder executivo. E não de um poder judicial, como foi o caso do Tribunal de Contas. Então, aquilo também levantou indignação de que maneira, e logo são comparações que eu também não acho muito preciso fazer entre João Leonardo, apesar de que só por uma questão por uma questão de respeito, não é? Eu acredito que o próprio presidente do Tribunal Supremo devia tomar a iniciativa de ponderar o seu afastamento, não é, que é para permitir com que a PGR fizesse bem o seu trabalho e também dar uma certa dignidade ao próprio contexto judicial angolano, porque nós precisamos acreditar nas nossas instituições judiciais, nós precisamos acreditá-las. Pois, mas como é que se pode infundir confiança a um órgão de soberania, tanto a um poder judicial? O Dr. Rui Verde disse uma coisa interessante. Na África do Sul, as pessoas acreditam na justiça e acreditam que de um processo que se mover há de ser tomada uma decisão que satisfaz as partes. Mas no nosso caso, em Angola, há uma grande desconfiança, infelizmente. No nosso caso vai permanecer sempre uma grande desconfiança, não é? Até um determinado contexto, não é? Aqui o Dr. José Gama, agora há pouco, havia citado também que não há comparação possível entre a África do Sul e Angola, e isto eu concordo plenamente. Vamos lá ver uma coisa. Não obstante, não é, nós termos a África do Sul 30 anos livre do apartheid, mas a África do Sul é dos primeiros países a se tornar independente a nível da África. Pois. Não, isso é verdade, seja dito. Por acaso, as estatísticas, estamos a falar de quadros, já em 86, mais ou menos, eles já somavam milhares de quadros a um nível superior. Exatamente. Quer dizer, era dos países africanos com o maior número de quadros. Sim. A África do Sul veio institucionalizando-se desde que o apartheid esteve a governar aquele país. Certo. Então seria incomum, não é? Seria incomum que, tão logo o apartheid pôs fim ao seu regime, não é, segregacionista, o ANC toma o poder e o ANC volta, ou então implementava um regime desta natureza que se espera, tal como aconteceu em Angola, ou acontece em Angola. Não era possível, porque a África do Sul já tinha instituições implementadas. Por acaso eles conseguiram um bom acordo, diferente da própria transição em si. Sim, não é? O próprio processo de transição política na África do Sul determinou aquilo que seria o curso da África do Sul hoje. Okay. Apesar de que os novos líderes hoje não estão a fazer
para poder merecer a confiança e cumprir aquilo que foram desiderados saídos num processo de transição. Já o processo de transição em Angola foi diferente. Foi muito cirúrgico. E eu digo, Angola hoje é o que é em função do próprio processo de transição. Pois. Eu defendo isso Muito porque impacta. Muito impactou, aliás. o processo de transição em Angola foi Foi violento. o verdadeiro calcanhar daqueles para o país enfrentar aquilo que enfrenta hoje. Porque vamos ver uma coisa. Hoje, aquilo que o país vive e a dinâmica da institucionalização partidária não é culpa de quem governa hoje. Tudo isso é culpa do próprio processo de transição política. Porque vamos ver uma coisa. O processo de transição política deu-se de 91 para 92. Nós tínhamos um governo no poder. Este processo de transição política, eu muitas das vezes já levantei debates dessa natureza e pronto, é preciso que as pessoas conheçam. Primeiramente, o que é uma transição política? O que aconteceu? A transição política em Angola foi liderada pelo partido no poder. Não obstante a conjuntura política exercida pelos movimentos políticos, na altura se transformarem para partido político, o MPLA, UNITA e a FNLA, no caso, mas essa transição foi liderada pelo partido no poder. Você está a falar de 75? Não. Ou de 91, 92? 91 e 92 mesmo. Okay. Em 75 seria o processo ideal, mas nós não conseguimos segurar. Os três partidos envolvidos no contexto não conseguiram segurar aquilo que seria o melhor momento para Angola. Não conseguiram. Mas olha, estamos a falar de um processo... Deixa-me só terminar. Tá bem. Deixaram passar esse contexto. Em 91 nós tínhamos a oportunidade para fazer diferente, mas também o contexto não dava muita margem para tal. Por quê? Era preciso que se criasse um verdadeiro governo de transição política e não se criou. O que aconteceu? Não obstante a dissolução do Parlamento ou da Assembleia Nacional, da Assembleia do Povo, mas o presidente em exercício estava lá a ocupar a cadeira de presidente da República. Okay. Estava lá a ocupar esta cadeira. Quando este processo acontece, a ciência diz que nós estamos diante de uma transação política, não de uma transição. Okay. Transição e não transição. Sim, transação política. É o que houve em Angola, uma transação política. E quando há uma transação política, logo há maior vantagem para quem está no governo, para quem está a liderar essa transação. De facto, quem saiu nesta vantagem nesse processo de transação foi o MPLA, que estava na governança do país. O que se deu? O MPLA já vinha desde 75 a governar o país. No processo de transição, o MPLA liderou o processo. O MPLA ganha as eleições em 92. Logo, não tinha como as instituições políticas desse país estarem à mercê do partido que governa. Não tinha como, era inevitável. Então, este processo, ao longo do tempo que decorreu até cá, não houveram grandes mudanças. Okay. Percebe? Por quê? Porque as forças políticas que também faziam parte, que também fazem parte do próprio contexto político, talvez não tenham feito o seu papel devidamente para que forçasse o partido no poder a despartidarizar todas as instituições e termos um país completamente institucionalizado. Este é um dos